amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos aprender de forma gratuita como fazer aí todo o sistema de aterramento do nosso sistema de energia solar fotovoltaico off-grid, também serve para o on-grid, obedecendo aí as normas, as NBR sobre o assunto. Aqui você vai descobrir aí os tipos de aterramento, o funcional, o de proteção, como instalar as barras, as formas corretas, e vai ter uma dica bônus aí no final da aula. Vou botar ali entre o final para você assistir todo. Uma dica de técnico, como você vai medir a eficiência aí do seu sistema, das suas barras de aterramento, sem ter que gastar comprando termômetro, aquela ferramenta bem cara para fazer a medição da eficiência aí da barra. É uma dica usada aí por muitos técnicos que não tem aquele aparelhinho e que funciona de forma muito boa, garantindo uma eficiência com uma ferramenta bastante comum que você vai descobrir no final da aula. Então, não perde essa aula, assiste direitinho a aula gratuita de qualidade, beleza? Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa aí cadê o bichinho? Sininho, para receber a notificação quando o vídeo subir. E taca o like, taca o like para ajudar o canal, que te ajuda trazendo aulas gratuitas. Não vendemos cursinho. Já foi aí, empresas estão conversando aí com a gente, tentando colocar a gente para gravar umas aulas, para vender cursinho. Nós não temos essa intenção, queremos continuar oferecendo de forma gratuita. Então, ajuda aí se inscrevendo no canal, assistindo o vídeo até o fim e assiste uns comercialzinhos para poder a gente continuar da forma que está, trazendo aí material de qualidade gratuito para vocês, beleza? Vamos assistir a aula porque tem muito assunto. Respondi todas as perguntas que me fizeram sobre o tema e vários amigos esperando aí alguma informação sobre o aterramento para terminar ou montar seu sistema completinho. Vamos aí para a aula. Vamos lá, meu povo. Para ensinar vocês a montar o aterramento aí do sistema de vocês, todos os aterramentos eu vou ensinar. Do inversor, do DPS, das placas, todos. Só que para isso eu preciso que vocês entendam os princípios que a gente vai utilizar para que depois não fiquem alguns amigos perguntando, mas por que isso, por que aquilo? Então eu vou começar mostrando alguns pontos principais das normas e da teoria para que você saiba por que a gente está fazendo aquilo na hora da ligação. Então presta atenção que é muito importante a gente passar por essa etapa aqui. Aqui são as normas, a NBR que fala um pouco do aterramento, essa 16.690. E aqui alguns pontos da NBR 5410 que também são aproveitadas para o assunto aterramento aí no sistema fotovoltaico. Você precisa entender aí a diferença do aterramento funcional e do aterramento de proteção, saber o que é equipotencialização, para poder entender a forma que a gente vai fazer já a ligação. Vou te ensinar a fazer. Vamos lá. O aterramento aí funcional, esse aí é para ter um correto funcionamento do sistema. É praticamente aí o aterramento que a gente vai fazer nas plaquinhas solares, onde a gente vai colocar o fiozinho lá na estrutura das placas e também na própria placa para a estrutura em algumas situações, para poder com esse aterramento ocorrer a equipotencialização. E quando o sistema estiver, calma, Tarcísio, o que é isso? Calma que eu vou explicar, só um minutinho. E quando ocorrer a equipotencialização do sistema, o sistema funciona redondinho, mais redondo ainda. Se você tem seu sistema funcionando aí sem fazer o aterramento, sem fazer a equipotencialização, imagina quando tiver feito tudo certinho, aí é que o sistema vai funcionar
redondinho, beleza? Pronto. O funcional para funcionamento correto do sistema através da equipotencialização. E que diacho é isso, tá? Vamos entender agora. Pessoal, quando aqui, ó, o desenho aqui, ó, a casinha representando aí nossas plaquinhas, em cima já da estrutura de alumínio, de galvanizado. O alumínio é melhor porque demora mais, é mais fácil, etc e tal, mais leve. Mas tem uns amigos que usam, como eu já fiz aqui, uma com metalon, com outras coisas. Vai funcionar os dois. Temos aqui, representando nosso sistema, aqui a montagem em cima da casa. Temos aí a ligação mais e menos das plaquinhas. E nós temos aí o fiozinho terra que a gente conectou a estrutura aqui que fica em cima da casa e as plaquinhas ficam deitadas em cima. Nós temos aqui esse símbolo que representa aqui o terra, o aterramento. Nada mais, é porque é terra mesmo, que vai para o terra, porque essa carga aqui, esses elétrons vão para o terra, vão escorrer para cá, para o centro da terra, para a terra mesmo. Por isso que o nome é terra mesmo. Então, o que é equipotencialização? Nós temos aqui o terra do chão e o terra elétrico que a gente vai fazer a ligação, e entre a terra e o sistema aqui de aterramento das placas, nós não podemos ter diferença de potencial. O que é diferença de potencial, pessoal? Aqui, ó, a famosa DDP, ou tensão, ou vulgarmente voltagem, que é medida em volts. Se eu tiver aqui, fizer a medição entre o terra, que está conectado aí no solo, e o aterramento não, e a parte metálica aqui, que as placas estarão deitadas, coladinhas aí em cima, e eu tiver essa diferença de potencial, algum volt entre um e outro, nós temos aí uma geração de diferença de potencial, o que não é saudável para esse sistema. E quando a gente une essa parte metálica ao terra, ao chão, a gente equipotencializa, a gente zera. Nós não vamos ter nenhuma diferença de tensão, nenhum volt, nenhum milivolt aí de diferença entre o chão e essa estrutura metálica. Tarcísio, e como pode ocorrer isso? Pode. Porque os elétrons se movimentam livremente pelo ar, por cima aí dos objetos, e aí até a chamada energia estática, quando você esfrega o pentinho no cabelo ali, você gerou uma massa, uma diferença de potencial, uma tensão, e esses elétrons se acumulam em cima das superfícies. E aí você pode ter um acúmulo de elétrons aí, que vai gerar uma diferença de potencial grande, e o técnico aqui chega aqui em cima, está uma diferença de potencial bastante elevada, acumulada aqui nessa estrutura, e aí ele leva uma descarga, sofre um acidente e tem outras situações. E aí a física que explica isso. Hoje a gente não vai explicar não, só você tem que saber que temos que equipotencializar, que entre a estrutura onde você vai colocar as plaquinhas e o chão tem que estar zerado, 0 volts, tem que ser equipotencializado. E como ocorre isso? A gente vai fazer a ligação física entre essa estrutura e o terra aí do solo. Agora vamos passar para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, temos aí o aterramento de proteção, que é aquele que a gente vai fazer ligando aí a carcaça do nosso inversor, do nosso controlador de carga, aquele fiozinho terra que vai na carcaça desses aparelhos, para o terra do solo. Qual a função deles? Aí, se ocorrer qualquer falha no equipamento, onde uma parte elétrica, eletrônica lá entrar em contato com essa carcaça, que é mais fácil você tocar aqui na carcaça dos aparelhos, e ele estiver aterrado, essa descarga elétrica que iria para a carcaça, depois para você, ela vai escoar para o solo através desse aterramento de proteção, por falha no equipamento ou exposição da parte viva, que a gente chama, a parte elétrica chama parte viva, parte quente do aparelho, que pode aí causar um acidente e até matar uma pessoa. Então nós temos aí o aterramento de proteção, que é essa ligaçãozinha que a gente faz aí na carcaça dos aparelhos.
e vamos mostrar como vai fazer o aterramento completo, geral, todinho. Vamos para a próxima etapa agora. Voltando, preciso falar de uma das formas também de aterramento de proteção, que é o aterramento do nosso banco de baterias, que vai estar aqui no aterramento. Esse vai funcionar para os dois tipos. Ele é um aterramento de proteção, porque ele tem a capacidade de escoar alguma carga residual que por um acaso vaze do inversor para o banco de baterias, como ele também é funcional porque ele faz a equipotencialização, ele zera a diferença de potencial também entre o nosso banco de baterias e o nosso sistema aí de placas, que estão quase todos interligados. E aí uma dica importante, eu falo muito desse alicatezinho aqui, Unité, tem aí na descrição do vídeo, porque ele possui uma coisa muito importante para o aterramento, que é essa função aqui NCV. Ela aí ajuda a gente a detectar quando tem alguma falha no aterramento, e a gente passa esse alicatezinho onde tem essa pontinha aqui, por cima dos fiozinhos da bateria, dos cabos grossos. E aí, se ele tiver algum vazamento de tensão alternada vindo aí do inversor, e que com o aterramento não é para mostrar, se o aterramento não estiver com eficiência, ele vai apitar. Onde ele detecta aqui, como aqui tem tensão alternada. Onde se eu passar esse bichinho aqui próximo ao cabo da bateria, com o aterramento feito, e ele fizer isso, ele está mostrando que não está correto, não está com eficiência. Então, esse alicate amperímetro DC, além de todas as funcionalidades de multímetro, voltímetro, amperímetro, ainda tem essa função. Esse aqui é um equipamento indispensável para você que quer mexer com sistema de energia elétrica fotovoltaica. Inclusive o link dele tem aí na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para a próxima etapa. Vamos começar agora nossa montagem. Vamos partir do início, as barras de aterramento. Temos aí de tamanhos diferentes. Já adianto, se você tiver um solo bom onde puder fixar a barra maior, faça esse esforço e fixe a barra maior no solo, porque aí você vai ter mais condutividade, diminuindo aí a resistência. Outra coisa, material da barra. Hoje em dia essas barras de aterramento são de péssima qualidade. Elas vêm com um banho de cobre e geralmente hoje um ferro aí barato. Se você quer ter certeza disso, pegue uma serrinha de cano, uma serrinha de ferro e comece a tentar serrar uma barra dessa, que você vai ver que aquela pintura de cobre delas é superficial. As barras de cobre puro aí são caríssimas, de altíssima eficiência, mas essa também serve, porque aí está sendo usado. Mas antigamente você conseguia comprar barras puras de cobre, hoje não consegue mais não. Tarcísio, uma barra, duas barras, três barras? Presta atenção, pessoal. Dependendo da montagem que você fizer, 3 barras não vai valer quase nada. Você pode botar uma barra aqui e tendo um solo bom, com uma umidade boa, você vai conseguir bastante eficiência, que pode ser aumentado utilizando 3 barras. Porém, essas barras vai ter que ter uma distância mínima, aí nesse formato aí triangular, para poder aumentar a capacidade dela aí de condução. Não adianta colocar 3 barrinhas, um do lado da outra pertinho, que você aumentou quase nada, só fez desperdiçar dinheiro. Você não tendo solo na sua casa para fazer isso, faça seu aterramento, pega uma barra maior, faça a fixação. E cuidado também na hora de fazer a conexão. Você compra aí uma argola de má qualidade, faz uma gambiarra aí, e todos os trabalhos que você teve para montar a estrutura, para puxar uma fiação boa, você vai perder aqui na hora da conexão do fio com a barra. Tem que ser bem feita e algum tratamento depois para diminuir a oxidação do tempo entre o condutor e a barra de aterramento. Agora eu já posso, quem já chegou aqui, já assistiu, já teve paciência, vai receber uma diquinha de ouro. Como é que a gente vai medir a eficiência aí do solo? Nós teríamos que ter aí um equipamento chamado terrômetro. Você vai comprar um terrômetro só para isso? Se você for instalador, eletricista, tiver um amigo, beleza. Mas se não, use a dica que vários técnicos usam,
que a gente pega o neutro da tomada, e aí você pode usar uma chavezinha de teste para descobrir qual é o neutro e qual é a fase. E tenha cuidado, que se inverter você vai estragar seu equipamento. E você vai pegar aí com o auxílio de um multímetro, pode ser analógico, pode ser digital, e você vai colocar aí na escala de ohms, na escala mais baixa aí, que mede resistores de mais baixo aí, de 1 a 100 ohms. E você vai colocar esse multímetro entre o neutro e entre a barra que você acabou de fixar. E quanto mais baixo o valor ohmico obtido entre o neutro e a barra, mais eficiente tem. Tem padrão, Tarcísio? O melhor é o próximo de zero. Eu não consegui, de acordo com o solo aqui da região, menos do que 6, 7, 8 ohms, que já é muito bom. Tem uns que conseguem 30, 40, também funciona, mas quanto mais próximo de zero, melhor. Existe tratamento que eles fazem, adicionando aí um tipo de sal no solo, não vou entrar nesse mérito. Mas só estou lhe passando tudo sobre o sistema de aterramento. Então, sem o termômetro para medir, a gente pega um multímetro, coloca uma ponta aqui no neutro da sua rede elétrica, que é um neutro aterrado, e outra ponta aqui na barra que você acabou de fixar, e tem que ter a menor resistência possível. Essa aí é a dica para quem não tem termômetro e usar o multímetro como medição aí da eficiência da sua barra que você acabou de fixar. Vamos para a próxima etapa. Vamos entender aí como é que funciona a movimentação de elétrons de carga aí, para entender como é que a gente vai fazer a ligação agora de todos os aparelhos. Qual é o procedimento normal que os elétrons livres aí vão querer percorrer até chegar o terra do solo? Eles sempre vão procurar o caminho mais curto, onde eles estão até chegar no terra, onde eles vão se dissipar aqui no solo. Então, vocês acham que tendo uma ligação aí, um fiozinho direto para a barra de aterramento, ou esse fio aqui que passa entre vários equipamentos até chegar na barra, qual é o caminho que ele vai percorrer primeiro? Fio direto ou esse que vai fazer interligação entre vários equipamentos? Respondida essa questão, agora vamos para a ligação física do aterramento de cada aparelho. Peço que vocês prestem atenção aqui, amigos do canal, porque apesar do desenho ser feio, apesar do canal ter humor, algumas informações que eu estou trazendo para vocês aqui com esse nível de detalhe, você não encontra aí nos maiores canais, nos canais Bambambam. Tem informação aqui que eu consegui através de algumas literaturas, inclusive internacionais. Não vou revelar minha fonte, mas que trouxeram um nível de segurança do aterramento aí com um padrão altíssimo. Preste atenção aqui na informação que eu vou passar para vocês. Imagine aí que você sofreu, que suas plaquinhas receberam aí uma descarga estática atmosférica. Não precisa ser necessariamente um raio, viu pessoal? Porque nós temos vários níveis de descargas estáticas atmosféricas, que pode ser no nível destruidor como um raio, ou alguma descarga ou alguma variação eletromagnética que causa aí uma diferença de potencial grande e que vai escorrer por terra. Se essa descarga vier aqui com um fiozinho ligado direto para o aterramento, ela nunca vai fazer isso e retornar através dessa fiação aqui para os aparelhos. Por quê? Porque os elétrons, eles sempre vão procurar o caminho mais rápido. Ele encontrou a terra, ele não vai voltar, porque o objetivo dele é se anular aqui. Ele quer aqui se anular essa carga junto à terra, então ele não vai ter a possibilidade de voltar. Já deu para entender aí algumas ligações que a gente vai fazer? Vamos agora falar da ligação física de cada equipamento aí do seu sistema para a barra de aterramento. A gente acabou de explicar como é que funciona o escoamento dos elétrons para a terra, que ele vai sempre procurar o caminho mais rápido, não vai, quando ele estiver aqui próximo algum contato com a terra, ele não vai retornar, porque ele quer vir para cá, para o solo. Então, com base nisso, veja,
Nosso DPS, ele entra em contato com o quê? Quando vem o mais e o menos das plaquinhas, ele passa pelo DPS antes de ir para o controlador de carga. Que tipo de descarga o DPS vai proteger aqui? Houve a descarga elétrica aqui, atmosférica, ou estática, ou eletromagnética. Gerou uma diferença de potencial, veio pelo mais e menos da descida aí das placas. Antes de chegar aqui para queimar o controlador, o inversor, estragar tudo, o DPS vai separar essa descarga aí de alta tensão, vai atuar e essa descarga vai ser desviada ao solo, ao terra. Imagine agora, na hora da descarga, que esse terra do DPS esteja aqui do lado do controlador, tudo unido, e do lado do inversor, um pertinho do outro, e o fio terra até chegar lá ao solo, vários e vários metros. Existe ou não existe a possibilidade do deslocamento de elétrons para danificar o equipamento mais próximo? Você pode economizar fio? Sim. Ou você pode utilizar o meio mais seguro, deixar o seu DPS com uma perna até o barramento. O que serão aí? Alguns metros de fio, 1,5, 2,5, ou o valor de todos os seus equipamentos. Controlador inversor, nosso aterramento aí que vai nos proteger contra uma possível falha e exposição ao vivo, a parte que nos dá choque. Aterramento aí da carcaça do inversor, aterramento da carcaça do controlador de carga. O controlador de carga não está mexendo com alta tensão do inversor, porém estão todos interligados através do mais e menos aí do banco de baterias e do mais e menos do controlador. Se tiver um vazamento de tensão aqui, exposição ao vivo do inversor, vai contaminar, vai passar para o controlador, vai passar para o banco de baterias, ou seja, vai estar tudo exposto. Por isso que essa ligação aqui, a gente pode interligar esse terra do inversor com o terra da carcaça do controlador, e eu vou explicar porque eu jogo ele direto aqui na barra do aterramento, sem passar, sem emendar aqui no terminal negativo da bateria, para fazer o aterramento da bateria. Também imagine que você tem uma exposição ao vivo, aí ao vivo, né? Ao vivo não, tudo junto não. Ao vivo quer dizer aí a parte que dá choque, a parte quente do circuito. E aí você tem uma descarga. É mais seguro que essa descarga vá para a barra de aterramento e faça sua descarga de elétron, ou ela, antes de chegar lá, tenha contato aqui com seu banquinho de baterias. Você pode, muitos fazem. Você tem o direito de escolher. Só estamos mostrando aí como seria nosso sistema mais seguro. Sem contar que ainda nós temos o problema de alguns controladores exigir que faça o aterramento do polo positivo da bateria. E aí como é que você vai estar? Você está lá com o controlador fazendo um aterramento no positivo da bateria, a carcaça do inversor estaria ligada aqui no mesmo aterramento, e aí em algum momento que você expôs esse terra aqui, pega o negativo da entrada do inversor, sem querer você bate o contato aqui com uma chave de fenda, com qualquer coisa, e faz esse negativo do banco de baterias entrar em contato com a carcaça do inversor, que está aterrado aí com o positivo da bateria, compartilhando a mesma barra. Ou seja, a gente teria um curto em corrente DC. Lógico, teria que ser provocado por uma falha de sistema, mas é um risco real. Ou seja, temos aí essa simples ligação onde vai um fio terra das placas à barra de aterramento, vai um fiozinho terra da mesma barra até a entrada do DPS, vai uma perninha de fio para aterramento aí na carcaça do controlador e do seu inversor, e um fiozinho aí para aterrar seu banco de baterias. Se você quiser, desconsidere todas essas informações, una
todos os aterramentos, inclusive esse, junte tudo e depois vá para a barra de aterramento. E aí fica orando a Papai do Céu que no dia que tiver uma descarga atmosférica, que torça para que essa descarga vá lá para o terra, que está bem mais distante, sem danificar nada disso aqui que está ligado, unido, tudo bem pertinho, sem ela ir para o terra mais rápido. Essa foi uma contribuição aí do canal para vocês sobre o aterramento. Chegou, meu povo! O momento tá especial, aqueles que os amigos, os 6 primeiros que chegaram no vídeo anterior, pediram salve, assim, eu quero meu salve, cidade tal, estado tal, e mandaram o seu recadinho, vão aqui receber seu salve, salve com a galera, todo mundo aqui no canal, nossa família aí querida, canal e os seus amigos inscritos. Vamos ver quem foi? Os cabos bom, chegaram aí, de jeito que nem foi no meio da mata, e garantiram logo o seu salve. Primeirão, hoje, 3 primeiros. Quem foi aí? Primeirão, nosso amigo aí, ó, Denilson Santos, de Montes Claros, Minas Gerais. Olha, ganhou um salve do Heliabre, que gosta de zoadar. Quando ele zoada na hora da aula, eu fico invocado. De vez em quando eu desligo ele aqui. Aí tem que ir para a concessionária. Às vezes tem vídeo que o bichinho está desligado, porque eita bichinho que gosta de zoadar. E aí já teve um amigo que disse, desliga o secador não, o aspirador, porque o bicho tem um barulho que parece um aspirador. Aí de vez em quando eu desligo. Agora, olha, no meio do salto do Denilson, o bicho zoador. Vamos ver mais quem foi? Denilson Santos, Montes Claros, Minas Gerais. Garantiu o seu salve. Nossa amiga aí, ó, Ronaldo Couto, de Curitiba, no Paraná, também, Tarcísio, quero meu salve. Lembre que o salve vocês podem mandar o recadinho aí para um amigo, para um familiar, para um filho, para uma avó, para um avô, para quem quiser. E ainda estou esperando aí quem vai ser o cabo bom, que vai gravar o videozinho aí, de casa, do sofá ali, olha. Ô, Tarcísio, tá aqui, ó, manda o salve, salve. Manda seu recadinho. Tem mais aí? Nosso amigo Sérgio e Ariquemes, Rondônia, também garantiu o salve. Uma galera mandou seu recado. Nosso amigo é Roberto Fontes, também de Curitiba, no Paraná, Cababom. Nosso amigo é Alex Ferreira, daqui pertinho, Aracaju, Sergipe, também. Quero o salve, garantir o salve, Caranaco. Será que Dudu tá assistindo? Dudu! Cadeira cativa! Nosso amigo aí também, hein? Gerson de Santo André, garantiu aí o salve, mandou aí um salve pra galera. Rapaz, eu vou terminar e falar o nome de todo mundo, na verdade terminei já o 6 e o bicho ainda tá na zoada. Eita gota! Zoadona! Grande abraço aí pros amigos, espero ter gostado aí da aula. Conteúdo bom, com dicas que ninguém tá sem pagar. O povo gosta de. Valeu!